pessoal, boa noite. Paz do Senhor a todos. É muito bom a gente estar junto aqui mais uma vez para esse tempo nosso de reflexão, um tempo para a gente meditar na Palavra de Deus, um tempo para a gente deixar Deus tocar no nosso coração. Deus está fazendo uma obra na nossa vida, uma obra que é uma transformação. Aliás, a nossa vida é uma vida de transformação, principalmente depois que a gente tem um encontro com o Senhor. Nós normalmente estamos num processo de mudança, mas quando estamos com o Senhor, nós somos renovados, nós somos fortalecidos, nós somos transformados, nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos instruir, para nos ajudar, nos orientar. Isso promove uma mudança crucial na nossa vida, uma mudança que leva a um outro destino, leva a um outro posicionamento, leva uma visão nova. E meu convite hoje para você é abrir o seu coração para o novo, abrir o coração para aquilo que Deus tem para falar com você, para trabalhar na sua vida. Com certeza Deus tem algo para falar com você. Paz do Senhor, irmã, muito bom estar com vocês aqui, com a sua família. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Se você tiver a oportunidade, compartilha esse vídeo, convida pessoas para estar conosco nesse momento, esse que nós chamamos de um culto, porque afinal de contas é um tempo de adoração. Convida alguém para estar junto, alguém para caminhar com você, para ouvir a palavra, para estar meditando na palavra, para ser tocado por Deus. É um tempo sempre precioso, poucos minutos, mas um instante para a gente abrir o nosso coração. E hoje, em especial, eu quero falar justamente sobre isso com você, abrir um coração para o novo, para aquilo que de repente Deus quer mudar na sua vida, quer mudar aí dentro do seu coração. Eu convido então você a se colocar na presença do Senhor agora, com todo o seu pensamento, com todo o seu entendimento, que você se volte agora em oração para o Senhor. Se volta para Deus agora. Deus eterno, nós estamos na Tua presença e nós nos alegramos, Deus, porque a gente sempre pode estar diante do Senhor. Nós nos chegamos diante do Teu trono com confiança, como diz a palavra, e para nós isso é uma alegria, é um privilégio. Nós estamos diante da Tua presença agora e estamos todos juntos, como uma família que busca a voz do Pai, que busca a orientação do Pai. Portanto, Deus, fala ao nosso coração hoje, trabalha na nossa vida, consola os nossos corações, dirige os nossos passos. Deus, faz uma obra em nós, porque a Tua obra em nós, Pai, nos alinha ao Teu plano, ao Teu projeto, ao Teu querer. E nós desejamos isso. Nós queremos viver a nossa vida totalmente alinhado com o Senhor. Queremos cumprir, ó Deus, o Teu propósito, o propósito que o Senhor tem para nós. Cuida da gente agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez. Enfatizo os irmãos que estão chegando agora, que você possa chamar outras pessoas para estar junto nesse momento de reflexão. Eu quero já compartilhar um versículo aqui com vocês. O versículo que está na carta de Tiago, se você puder abrir, Tiago capítulo 5, eu quero ler com vocês o versículo 17 e o versículo 18, e diz assim a palavra de Deus: Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Esse versículo aqui está no Novo Testamento, como eu disse aqui na carta de Tiago, ele faz uma referência a Elias, ele faz uma referência ao profeta e uma referência a uma oração do profeta, na verdade 2 orações aqui do profeta, 2 posicionamentos do profeta. E é um contraste, são 2 momentos completamente opostos em que Elias então ora e a chuva não vem, e depois ele ora e a chuva então vem. E o texto aqui diz para nós, Tiago está dizendo que Elias era homem semelhante a nós, ou seja, pessoa como nós. Era um profeta, era alguém que tinha uma intimidade com Deus, que tinha um relacionamento com Deus, que era a voz de Deus, que falava em nome de Deus, mas um homem com características como as nossas características. E diz aqui o texto, então, que ele tinha os mesmos sentimentos iguais.
E aí então ele se posiciona pedindo para que não chovesse, e não choveu. E depois ele se posiciona pedindo para que chovesse, e chove. O interessante é que toda essa manifestação de Deus através das orações de Elias era algo em que Elias estava alinhado ao projeto de Deus, ao plano de Deus. Elias estava então orando segundo aquilo que Deus estava colocando no coração, segundo aquilo que era a vontade do próprio Deus. E aí então nós podemos olhar apenas para essa expressão que nós estamos comentando aqui nesse início, nessa introdução, e ver que estar alinhado com Deus realmente faz uma grande diferença. Estar junto com Deus faz toda a diferença. E orar com fé é com fé baseado naquilo que Deus fala e não naquilo que eu acho. Então aquilo que ele orou era aquilo que estava segundo a vontade de Deus. Ainda que ele tivesse os mesmos sentimentos que a gente, ainda que ele tivesse as mesmas lutas e dificuldades. E uma das maravilhas da palavra de Deus é colocar cada um dos servos, daqueles que representam o reino, como pessoas iguais a nós. Para que a gente possa entender que Deus tem bênçãos para a nossa vida, como tinha para aquelas pessoas. Que Deus quer usar as nossas vidas como usou aquelas pessoas. Que Deus considera eu e você como alguém apto, alguém que pode estar junto, alguém que está preparado para se colocar na mão de Deus e ser efetivamente um instrumento nas mãos de Deus. E aqui então ele está dizendo dois momentos. Um momento em que então tem uma mudança, um momento que tem uma situação diferente. Uma hora a oração para que não chovesse e outra hora a oração para que chovesse. E aí então eu quero falar com você justamente sobre esse tempo. O tempo de mudar aquilo que em algum instante foi bom. Olhando para esse trecho aqui, só para essa citação de Tiago, referente ao ministério de Elias, está dizendo, olha, foram dois instantes diferentes. Dois instantes em que orou para não chover e o contrário, orou para chover. Eu quero então considerar com você que tem situações que necessariamente mudam, que são distintas na nossa vida. Momentos que são distintos e momentos que muitas vezes eles são bons, ou momentos que parecem bons, mas que eles carecem de uma mudança. Eles precisam de uma mudança. E muitas vezes isso está relacionado com uma vontade de Deus, um plano de Deus. Isso está relacionado com uma vontade soberana de Deus, e esses dias mesmo nós falamos a respeito da vontade de Deus. Falamos a respeito, inclusive, da soberana vontade de Deus. Mas eu quero trazer aqui mais um versículo para você, onde fala um pouco dessa mudança. E esse versículo conta um pouco da história de Paulo. Na verdade, justamente uma mudança na história dele, em que ele ainda era Saulo e passaria a ser o Paulo. Em Atos 26:14, diz assim para nós: caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Esse texto conta o momento em que Paulo, que era um perseguidor da igreja, ele tem um encontro com Jesus. Conta para nós que então não só ele, mas os que o acompanhavam caíram todos em terra, e aí ouviu uma voz que falava com Paulo e dizia assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E é o momento então em que ele ouve a voz de Jesus e ele muda de posição. Essa interferência na história dele foi uma interferência crucial, que mudou não só a história, o destino dele, como mudou também muito da própria caminhada do Evangelho, a própria caminhada da Palavra de Deus. Paulo foi um servo de Deus, foi alguém usado por Deus de uma forma tremenda, mas havia um instante da mudança. E ainda que a gente entenda que Paulo estava perseguindo a igreja, ainda que a gente entenda que Paulo era alguém que oprimia a igreja, segundo a visão religiosa dele, ele estava correto. Ele era um perseguidor da igreja porque ele era alguém que estava lutando pela lei, alguém que estava lutando por aquilo que ele acreditava que estava certo, e por um bom tempo ele realmente esteve certo. Por um bom tempo ele foi um defensor, por um bom tempo ele foi alguém zeloso da lei. Ele foi um fariseu, ele foi alguém que realmente se preocupava com a lei. Se preocupava com aquilo que era a voz de Deus, que tinha falado com ele, com o povo dele em algum momento. Ou seja, em algum momento, defender aquilo realmente era bom. Em algum momento, defender com todas as forças
realmente era importante, mas chegou um tempo em que Jesus veio a essa terra, em que o Verbo se fez carne, que era necessário mudar, e isso fazia parte de um plano de Deus. E aí então o Saulo tinha a necessidade de se adequar ao plano de Deus, tinha a necessidade de mudar, ou seja, aquilo que antes funcionava, agora não funciona mais. Aquilo que antes poderia ser bom, agora, segundo a grande vontade de Deus, o plano de Deus, agora é diferente. É importante a gente entender isso, por quê? Porque muitas vezes nós estamos fora de um plano soberano de Deus. Nós estamos lutando fora de um projeto de Deus que vai desenrolar. Nós estamos paralelos e não estamos inseridos num projeto de Deus, e às vezes estamos lutando, estamos até mesmo orando, pedindo para Deus fazer algo que não está no projeto dele, que não faz parte do projeto dele, que não se alinha, que não coopera com a palavra e com o ministério de salvação, que não coopera com o Evangelho. E não adianta a gente querer caminhar dessa forma, porque Deus não vai mudar os planos dele. Deus não vai mudar os projetos dele, e a vontade soberana dele vai prevalecer. Alguém pode dizer, mas puxa vida, antes de eu me converter, as coisas eram diferentes, e eu senti que Deus cuidou de mim, que Deus me abençoou, e por que agora Deus está trabalhando de uma forma diferente na minha vida? E nós entendemos que esse plano de Deus, esse projeto de Deus, quando nós olhamos para o cuidado que Deus tem com os filhos, é um cuidado diferente com o que Ele tem com as outras pessoas. Ainda que pareça que Deus é mais duro com os filhos. Não. Deus fala mais perto com os filhos, e é diferente. Não dá para a gente se voltar para aquele modelo antigo, não dá para a gente se voltar para aquele cuidado antigo, para a gente achar que vai ser daquela forma, e não vai. Quando está fora do plano soberano de Deus, não adianta a gente lutar. Deus vai fazer as coisas do jeito dele, Deus vai realizar. Quando nós olhamos, por exemplo, a palavra de Deus conta a história de Moisés, o grande libertador do povo do Egito. E aí nós olhamos Moisés chegando na terra prometida e ele não entrando naquela terra, a gente pode dizer, mas não é justo. Não é justo que Moisés tenha sido o instrumento de Deus para tirar aquele povo do Egito, caminhou no deserto com aquele povo, sofreu com aquele povo, e quando chega na hora de entrar na terra prometida, ele não entra. Acontece que Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito, não foi chamado para introduzir o povo à terra. Josué, quando é então chamado para esse novo momento, Deus fala claramente com ele, olha, esse é um novo momento e você precisa se desprender de Moisés, afinal Moisés já está morto. E você precisa entrar nesse novo momento. E são momentos de Deus, são instantes de Deus. Ou seja, era bom tirar o povo do Egito? Sim, era necessário, o povo precisava sair. Era importante entrar ali, sim, mas eram líderes diferentes, eram instantes diferentes. Como também é verdade que o povo de Deus, quando foi para o Egito, era necessário que fosse ao Egito. Ou seja, nós entendemos que existem planos de Deus que vão se desenrolando passo a passo, e nós vamos entender isso, e não adianta a gente lutar contra. O plano soberano do povo dele, o plano para os filhos dele, não dá para a gente mudar. Deus vai realizar dessa forma. Jesus virá buscar a igreja e não adianta a gente achar que não, ou a gente pensar que não vai ser da forma como a gente imagina, que a gente, como a palavra diz, que ele vai salvar todas as pessoas. Não vai, porque o plano já foi anunciado. Ou seja, é hora muitas vezes da gente mudar a nossa forma de pensar e até mesmo a nossa forma de agir e orar. Às vezes nós estamos indo contra. E quando nós olhamos assim para a vontade soberana de Deus, esse plano grandioso de Deus, esse projeto de Deus, nós vemos que ele faz isso com uma família, ele faz isso com os filhos. E aí é como se ele tivesse com a porta continuamente aberta para dizer, olha, quem quiser ser meu filho, que entre na minha casa, que se sente na minha mesa. Quem quiser estar comigo, que venha. A porta está aberta para todos, o convite é para todos, mas para que você possa efetivamente participar, você tem que estar dentro. E é assim que funciona. Não dá para a gente achar que Deus vai salvar alguém que não se arrepende dos seus pecados, só porque a gente ama essa pessoa.
só porque a gente tem misericórdia dessa pessoa, Deus também tem. E Deus tem tanta misericórdia dessa alma, Deus tem tanto amor por essa alma que Ele enviou o Filho dele para morrer por essa alma e pela sua e pela minha. O Espírito Santo continua insistindo naquele coração para que ele possa se voltar, e não adianta eu achar que porque eu amo tanto, 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 que Deus vai abrir uma exceção. É hora muitas vezes da gente entender que nós precisamos nos alinhar com a vontade soberana de Deus e orar para que se cumpra realmente a vontade soberana de Deus no indivíduo, em cada um. Que se cumpra, que a gente possa ser participante. Afinal, se eu e você no meio do caminho desistirmos, ainda que o Espírito continue falando conosco, ainda que o amor de Deus continue sobre nós, se eu e você nos virarmos contra Deus, nós não estaremos com Ele na eternidade. Por mais que Ele nos ame, e por mais que a gente ame o Senhor hoje, nós precisamos nos alinhar sempre. E às vezes, como já dissemos aqui, em alguns exemplos, coisas boas de Deus em um tempo não funcionam em outro. Existe uma vontade de Deus muitas vezes para mudar as coisas, para que as coisas se transformem. E existem coisas, planos de Deus que são particulares, ou seja, existe algo que Deus tem de diferente, individualmente, mais próximo de nós. Algo que Deus quer nos ensinar, algo que Deus quer falar conosco, algo que Deus quer trabalhar na nossa vida, algo que Deus considera que é fundamental para mim, para você, para a nossa jornada saudável e para que a gente chegue até o final e esteja com o Senhor. Além do plano, então, sobrenatural, grandioso, soberano, pleno de Deus, existe algo específico para nós. E muitas vezes nós temos que mudar porque nós estamos lutando contra o plano de Deus. Deus nos dá uma liberdade de escolhermos muitas coisas. Deus nos dá a liberdade de tomarmos algumas decisões. Deus deixa conosco o livre-arbítrio e Deus nos abençoa em muitos caminhos que a gente escolhe. No entanto, tem alguns caminhos que são precisos, que são de Deus de uma forma precisa, e às vezes nós nos pegamos lutando contra esse caminho, contra algo que Deus vai realizar na minha vida e na sua vida. Quero mais uma vez aqui trazer o exemplo de Paulo. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele conta um pouco dessa história dele, ele conta um pouco dessa questão de como que ele se posicionou diante de um plano de Deus, diante de algo de Deus que era particular, que era exatamente com ele. Segundo aos Coríntios 12, 8, diz assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo estava falando de um espinho na carne, diz o texto que o esbofeteava continuamente, um mensageiro de Satanás, um desconforto na sua vida, algo que o incomodava. E diz aqui que então ele orou 3 vezes ao Senhor, pediu 3 vezes. Paulo, um homem com intimidade com Deus, com conhecimento, com um aprendizado, com um ministério, e ele orou então e pediu para que fosse tirado aquilo da vida dele. Então o Senhor responde para ele a respeito dessa oração, e a resposta é: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu que as suas orações eram contrárias a um plano de Deus, e não porque Deus não queria abençoar, pelo contrário, Deus queria tanto abençoar a vida de Paulo que sabia: olha, se eu tirar esse espinho, você vai se envolver na sua soberba, você vai se perder na sua soberba. Então é melhor esse espinho ser uma forma de segurar você. Esse espinho é melhor. É melhor do que você com ele, é melhor do que sem ele. Plano de Deus, projeto de Deus. Tinha um porquê, tinha algo para acontecer, tinha algo para realizar, algo para desenrolar. E às vezes nós estamos passando por provas e por lutas e nós não sabemos realmente como resolver. Muitas vezes nós estamos sofrendo com as nossas provas e com as nossas lutas e nós falamos: Senhor, me tira disso, me livra disso. Quando, na verdade, Deus está esperando que a gente dependa dEle, que a gente continue com Ele, que a gente continue confiando, porque Ele sempre vai fazer o melhor. A palavra nos diz que Ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E isso há de ser uma verdade
com tudo que eu consegui imaginar, todas as saídas que eu consegui imaginar, todos os discursos de solução dos meus problemas, Deus ainda faz melhor do que isso. Então, muitas vezes eu vou estar insistindo e achando que isso é bom, porque isso é uma bênção, às vezes, como Paulo talvez achasse, é uma bênção realmente eu não ter esse espinho, isso é um mensageiro de Satanás, então ele precisa mandar embora, e eu vou orar 3 vezes, porque Deus vai ouvir, então, a minha oração, e tudo isso tinha uma cara de bênção. Mas não funcionava. Tinha que mudar a sua oração. A sua oração, que era uma oração com uma conversa com Deus, uma expressão na necessidade, da dependência, agora tinha que mudar. A ideia não é me faça forte, mas é me ensine a ser fraco. A ideia não é me exalte, Senhor, não, mas me ensina a ser humilde. A ideia não é, Senhor, o que o Senhor tem para mim, mas, Senhor, o que queres que eu te faça? Veja que muda completamente o sentido da nossa oração, e às vezes aquilo que parece realmente uma bênção nem sempre é, e eu preciso mudar isso. E eu preciso então entender que tem hora que Deus quer me ensinar de uma maneira diferente. Mas Deus sempre me ensinou assim, Deus sempre fez assim, esse daí seria o natural, o normal, mas agora não é. Tem uma história na Palavra de Deus, um dos milagres de Jesus, de libertação e de cura, de restauração, daquele endemoniado gadareno. Conta para nós a palavra que Jesus avança até ele, Jesus vai até ele e promove uma libertação num lugar que ninguém gostaria de estar. Era um cemitério, do lado de uma criação de porcos, um lugar imundo, mas Jesus foi ali, promoveu aquela libertação naquele homem, foi uma transformação tremenda, e era de se esperar então que Jesus levasse aquele homem junto. Afinal, poxa, ele podia ser um discípulo, podia estar com Jesus, talvez fosse o natural, talvez fosse o esperado, talvez aquele homem mesmo transformado estivesse já orando e falando, espero que Jesus me conduza, que eu esteja com ele, que eu possa andar com ele. E o que Jesus fala para ele quando ele pede para Jesus para ir junto? E Jesus fala, não, você não vai comigo, tem algo melhor para você. Tem algo diferente para você fazer. Você vai anunciar a todos da sua região o que aconteceu. Você vai ser um testemunho do meu poder. E aquele homem vai, então, naquele plano diferente de Jesus, que era o plano perfeito. Ele se posiciona diante do plano perfeito de Jesus, apesar de que a ideia dele era diferente. Ou seja, muitas vezes nós estamos insistindo em algo que não é exatamente o plano de Deus para a nossa vida. Não é o projeto de Deus para nós. Deus poderia nos abençoar em muitas situações. Jesus poderia colocar aquele homem no barco, levar ele embora e tirar ele daquela região, levar para um lugar onde ninguém conhecia, ninguém sabia dele, para que não tivesse o passado dele, não tivesse a história, não tivesse todas as dificuldades, talvez até mesmo um preconceito. Não, mas ali ele faria diferença. O testemunho era o testemunho de transformação, ele seria a palavra anunciada com poder, porque a transformação aconteceu na vida dele. Veja como é tremendo aquilo que Deus tem para fazer. E às vezes a gente só percebe depois que acontece. Às vezes é hora da gente mudar a nossa oração, mudar a forma da gente se colocar diante de Deus, mesmo que em algum tempo esse modelo nosso de oração, de clamor, foi bom. Às vezes precisa mudar, porque o tempo é outro, Deus quer fazer de uma forma diferente. E muitas vezes, o terceiro aspecto que eu quero falar com vocês hoje é quando termina uma fase da nossa vida. A nossa vida tem uma série de fases, de momentos, de instantes. E às vezes a gente precisa entender que aquilo que é excelente num tempo, ele tem um prazo de duração. Não são todas as coisas, é lógico que coisas que são para todos os dias, até os últimos dias, mas existem situações que parece que elas prescrevem. Parece que em algum momento elas perdem a validade. E às vezes Deus quer fazer algo diferente. E sempre é algo bom, é sempre algo melhor, é sempre algo excelente. E eu vou contar aqui a história, então, ainda de Paulo, em Atos 13:2, e diz assim, ainda chamado de Saulo naquele momento, no momento do início da sua conversão. E servindo eles ao Senhor,
e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo-lhes as mãos, os despediram. Aqui mostra um chamado pelo Espírito Santo para que esses homens de Deus, Barnabé e Saulo, estivessem sendo enviados num plano, num projeto de Deus. Era algo tremendo, Deus tinha algo tremendo para eles. Era a vontade de Deus para que a obra se cumprisse. Deus identificou naqueles homens algo que seria parte do projeto. Um instrumento nas mãos de Deus, ou dois instrumentos nas mãos de Deus. Colocou eles juntos e falou: agora eles vão fazer uma obra. E assim foi. E assim aconteceu. Era o plano de Deus e eles estavam revestidos do Espírito Santo. Mas conta a palavra de Deus que um pouco mais na frente eles começam a se desentender. Eles têm opiniões diferentes. E diz lá a palavra de Deus em Atos 15:39 que houve então uma desavença entre eles. Aí eles resolveram se separar. Diz aí do texto: então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Esses homens se separam nesse momento e eles saem em caminhos diferentes. O Espírito tinha juntado, mas agora, debaixo de uma orientação, apesar da dificuldade, da desavença, eles seguem para caminhos distintos. E Deus os abençoa. E a palavra prospera. Aquilo que era bom antes tinha um prazo. Tinha algo que precisava ser melhor. Precisava ser estruturado de uma forma melhor. As mudanças de Deus, quando elas acontecem na nossa vida, elas não jogam fora as coisas antigas. Os tesouros velhos continuam dentro do nosso coração. Mas há necessidade de nós entendermos que coisas novas de Deus na nossa vida, momentos novos, instantes, ministério, aquilo que Deus vai colocando para nós e portas que Deus vai nos abrindo, elas são para um novo tempo, para um novo instante, e há necessidade de eu viver nesse tempo, nesse instante. Eu preciso muitas vezes mudar o meu coração. Eu preciso deixar, então, Deus trabalhar no meu coração. Eu preciso deixar que as mudanças internas aconteçam. Se nós lembrarmos a palavra de Deus, Noé, por exemplo, quando foi chamado, ele estava na vida dele, ele estava uma vida dele santa com Deus. Inclusive, essa característica despertou a atenção do próprio Deus. Mas ele foi chamado para fazer algo diferente. Olha, para o que você está fazendo e vai construir uma arca. Abraão, quando foi chamado, ele foi chamado para sair da terra e da sua parentela e ir para um lugar onde Deus ainda mostraria. E o que mostra isso, o que simboliza isso para nós? Olha, não significa que ali não era bom, não significa que aquele lugar não era abençoado, não significa que ele não era bom. Mas Deus tinha algo diferente para fazer. As bênçãos de Deus se manifestam de várias formas. Estar sensível àquilo que Deus está mudando, está trabalhando na nossa vida, as transformações de Deus. Se a gente estiver sensível, a gente vive intensamente esses momentos. Quantos episódios Deus manifestou a sua grandeza, mesmo que fossem episódios totalmente distintos, como nós lemos aqui o texto, onde Elias orou para não chover e depois orou para chover, e Deus não estava presente nas duas situações? Deus não estava presente em Elias e Eliseu, não estava presente em Paulo e Barnabé, Deus não estava presente então em Davi e Salomão, ou seja, são momentos distintos, momentos diferentes, e a glória de Deus se manifesta. Eu preciso estar atento a essas mudanças de Deus, que não é um Deus que muda de vontade ou de valores ou de desejo, mas um Deus que se manifesta nos momentos diferentes. Deus se manifesta das formas diferentes, nos instantes diferentes. Deus tem algo sempre para fazer naquele instante. Há um tempo atrás a gente não imaginava fazer uma transmissão como essa, ter uma conversa como essa. Nós estávamos sempre olhando para a questão presencial, e a questão presencial para nós era essencial.
E não dava para a gente imaginar que a gente buscaria a Deus, que a gente teria momentos de oração, que a gente teria reuniões de oração, ou meditação, seja o que for, à distância. Mas Deus proporcionou isso para nós e nós vimos que era possível. Nós vivemos em unidade, temos o mesmo Espírito e temos um chamado único e temos fé e sermos fortalecidos à distância. Isso foi bom? Sem dúvida. Sem dúvida foi bom e foi uma resposta de Deus num momento de grande dificuldade. No momento em que a igreja foi obrigada a fechar as portas. Nós aprendemos que nós não estávamos presos ao templo. E aí então nós conseguimos realizar as atividades à distância e hoje nós temos a oportunidade de estar juntos e aprendemos então que nós podemos voltar e podemos estar juntos de novo. E que nós podemos fazer as duas coisas, ou seja, Deus multiplicou as possibilidades de nós estarmos juntos. A possibilidade da gente caminhar junto, da gente ser fortalecido junto. Ou seja, Deus está no templo, sem dúvida. Deus está aqui nessa transmissão, na minha casa, na sua casa, sem dúvida Deus está. Deus está nessa mensagem gravada que eventualmente alguém pode assistir depois. Sim, Deus está. Ou seja, se a gente não abrir o nosso coração para momentos diferentes e seguir a vontade de Deus, o plano de Deus para aquele instante, a gente vai perder grandes oportunidades. É preciso que a gente considere, Deus, o que o Senhor espera nesse momento. O que o Senhor espera desse instante. Qual é o melhor que o Senhor tem para fazer nesse momento? Deus não está preso às circunstâncias, nós estamos presos muitas vezes. Nós estamos atrelados ao momento e nesse momento Deus tem algo para fazer diferente. Deus tem algo para trabalhar na minha vida e na sua vida. Alguém pode dizer, mas Deus nunca fez isso. Ok. Deus pode fazer do jeito que Ele quiser. Ah, Deus não age assim. Será? Nós estamos juntos com o Pai. O Pai tem muito para nos ensinar. O Pai tem muito para trabalhar na nossa vida e muitas vezes são de formas diferentes, em tempos diferentes, em modelos diferentes. Os valores de Deus não mudam. Aquilo que é importante, aquilo que é valioso, aquilo que é precioso não muda. Mas muitas vezes os tempos mudam. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus trabalhar com você. Deixa você. Se permite você viver a vontade de Deus para o dia de hoje, para o tempo de hoje. O plano de Deus para hoje. O projeto de Deus para hoje. O projeto de Deus para você na igreja, no ministério. O que Deus tem para você agora? Diante desse cenário novo, diante dessas coisas que estão acontecendo diante da sua vida, a sua história pessoal, o que Deus tem para você? E eu olho aqui para os irmãos que estão online e cada um deles que está aqui, que eu vejo que estão online, cada um de vocês, um grupo pequeno de irmãos, mas vocês que estão online, cada um de vocês tem uma história. Cada um de vocês está vivendo um momento. Eu sei que alguns são muito difíceis, sei que alguns são de dúvida, de incerteza, talvez de insegurança, talvez pareça até um lugar sem saída. Mas eu sei que Deus tem algo melhor do que você consegue imaginar para hoje. Deus tem algo mais profundo do que você consegue imaginar. Deus tem algo novo para fazer na sua história. Deus tem algo novo para fazer debaixo do seu pedido de oração. Deixa Deus fazer. Abre seu coração, meus irmãos queridos, meus irmãos amados. Abre seu coração para o novo de Deus, para hoje, aquilo que Ele quer fazer hoje na sua vida. Amém? Eu quero orar por você, quero me colocar diante do Senhor, junto com você, porque eu sei que Deus está aí, está falando com você, está tocando no seu coração, tem algo para realizar na sua vida. Eu sei que Deus tem algo para realizar na minha vida. Eu creio no melhor de Deus. Amém? Vamos orar juntos. Pai eterno,
Deus, como é bom estar aqui com os meus irmãos. Como é bom a gente estar aqui na Tua presença. Como é bom a gente poder ouvir a Tua voz, que muitas vezes diz para nós que as coisas precisam ser diferentes. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nega a sua essência. O Senhor não é um Deus que volta atrás, o Senhor não é um Deus que muda as regras, muda os valores, não. Mas o Senhor é um Deus que muda os tempos. Um Deus que mexe nos tempos, mas é o mesmo Deus. O Deus que nos guarda, que nos sustenta, que nos leva em paz, a despeito das dificuldades. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade, obrigado pelo Teu amor que nos alcança. Nós estamos aqui juntos, ó Deus,